Boa tarde, gurizada, sejam bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante. Gurizada, para quem não me conhece, eu sou o Fagundes. Este vídeo de hoje, quarta-feira, 10 de novembro, eu vou trazer para vocês algo bem interessante, tá? Que vai agregar bastante no dia a dia de vocês, certo? Você que gosta de fazer operações contra a tendência, pegar pontos ali de suporte, resistência e tudo mais, vai ser bem interessante você assistir esse vídeo, tá? Porque eu vou mostrar uma regrinha que a gente precisa levar em consideração para fazer esse tipo de operação, certo? Dentro desse tempo aí que eu opero, né, eu acabei aprendendo vários macetezinhos aí para a gente poder pegar esse tipo de operação contra uma tendência, né? Às vezes a gente sabe, né, que o mercado ele anda, né, ele tem uma tendência muito forte de alta ou de baixa, a gente não consegue pegar o início do movimento, a gente não consegue estar dentro daquela tendência e a gente fica com medo de fazer a compra ou a venda porque acha que já subiu muito, acha que já caiu muito, né? Então a gente tenta fazer operações contra a tendência e acaba tomando um stop atrás do outro. Isso acontece muito quando a pessoa está iniciando no mercado, né, e não tem essa noção. Então eu vou mostrar para vocês aqui um macetezinho, tá, que eu fiz, que vai clarear a ideia de vocês, eu tenho certeza, certo? Então, antes de mais nada, não esqueçam de já deixar o like no vídeo, um vídeo bem bacana, e também quem não é inscrito já se inscreva, tá? Porque a gente está sempre postando novidades aí para vocês, certo? Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o Paint, que eu fiz aqui um macetezinho para vocês. Bom, gurizada, a gente numa tendência de alta, tá? Por exemplo, a gente precisa entender que uma subida ou uma caída, tanto faz uma de alta, uma de baixo, uma subida ou uma caída, ela precisa estar em um ângulo maior que 45 graus, certo? Eu ilustrei aqui para a gente poder ver, ó, né? A gente marcou aqui a linhazinha, essa linhazinha de 45 graus, e a gente vê que a gente tem uma alta superior a 45 graus, certo? Esse é o primeiro, a primeira coisa que a gente tem que ver. Pô, está com uma tendência de alta, está com uma tendência de baixa, essa alta e essa baixa, ela é superior a 45 graus, ela vem num movimento muito forte, né, de alta, sem fazer correção nem nada, beleza, já está no primeiro ponto que a gente precisa. Segundo ponto que a gente precisa analisar no gráfico é um ponto de interesse, tá? O que é um ponto de interesse? É um ponto de resistência ou suporte, ou seja, o ponto onde que o mercado já parou em outros dias, ok? A gente pode levar em consideração também pontos de interesse, uma análise de variação, por exemplo, 1% de alta, 2% de alta, 3%, 2,5% e assim por diante. A gente pode levar em consideração isso também, eu costumo levar, tá? Mas um ponto de resistência que a gente consiga enxergar no gráfico em dias anteriores, é muito bom a gente levar isso em consideração, tá? Outro ponto que a gente precisa analisar é a entrada de players, entrada de compradores ou vendedores. Essa ilustração que eu fiz aqui foi uma tendência de alta, onde que o mercado vinha subindo em um ângulo acima de 45 graus, chegou em um ponto de interesse, que era um ponto de resistência, rompeu essa resistência e nos deixou uma entrada de compradores, ok? Ó, teve a subida acima de 45 graus, teve um ponto de interesse, que era a resistência, e nós vimos aqui a entrada de vendedores no mercado. Teve a entrada de vendedores, a gente então faz a venda no rompimento desta barra de venda, certo? Geralmente o objetivo, tá? Eu costumo fazer, eu pego a subida inteira, eu meço quanto deu, certo? Vamos dar um exemplo, 1000 pontos de subida. Teve essa resistência, teve a entrada de vendedores, eu pego o rompimento. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo da máxima é exatamente 20%, por exemplo. Se subiu 1000 pontos até aqui, o meu objetivo vai ter que ser 200 pontos de correção, certo? 20%. Eu vou mostrar aqui para vocês agora no gráfico, uma ilustração, no gráfico, né, mesmo, para a gente poder ver aqui. No dia 4, nós tivemos uma tendência de baixa aqui no mini índice, tá? Eu estou num gráfico de 5 minutos, certo? O dia começou aqui e a gente vê que a tendência de queda ela é forte, ok? Ela tá, não preciso nem traçar uma linha aqui para ver que isso aqui é uma tendência
menor que 45 graus, tá? Menor. No caso, ela está abaixo dos 45 graus, certo? Ela já né, eu já tenho o primeiro ponto que eu preciso analisar, que é uma queda bem expressiva. O segundo ponto que eu preciso observar no gráfico é um ponto de interesse, certo? Eu já até coloquei a linha aqui, né, que tem um ponto de interesse, porque eu já vi que em outros dias o gráfico parou nessa região, né? O preço parou nessa região. Ele já serviu como suporte, já serviu como resistência em outros dias. Então, para mim, é um ponto interessante, certo? Isso vocês têm que ter sempre bem analisado, tá? Então, analisei isto. O que mais que eu preciso ver? Eu preciso, neste caso, é uma tendência de queda, eu preciso analisar o que? Entrada de compradores no mercado. Eu preciso que, né, entre compradores. Tenho a resistência, tenho o suporte, entrou compradores. Qual é o meu objetivo? Ele caiu aqui 1.300 pontos. Eu preciso buscar pelo menos dessa mínima aqui, que ele volte 250, 260 pontos mais ou menos, tá? Ele voltou ali 380 pontos. Óbvio que você não vai pegar a compra exatamente no suporte, a não ser que você queira arriscar. Você vai esperar a entrada de compradores e daí aqui você vai fazer a compra para buscar esse ponto, ok? Ou seja, o objetivo seria mais ou menos por aqui, 260, 270 pontos seria o seu objetivo, ok? Continuando nesse mesmo dia, a queda continuou, certo? A queda continuou e nós encontramos, a queda continuou expressiva, né? E aí nós encontramos novamente um novo ponto de interesse, certo? Que em outros dias também serviu aqui como um suporte bacana e às vezes também como resistência em alguns outros dias. Então, para mim é um ponto de briga, é um ponto de suporte, é um ponto de interesse dos players. O que eu preciso? Alguém comprando aqui, me indicando que estão comprando, né? Eu preciso de algum indicativo que estão comprando nessa região para eu poder comprar junto, certo? Então, a gente mede 1.300 pontos de novo de queda e a gente busca mais uma vez os 260 pontos de retorno. Chegou a voltar ali 600 pontos, ok? A gente pega o rompimento desse aqui no caso, que é os compradores que apareceram, certo? Mais uma vez tivemos aqui outro ponto de suporte. Olha como é um ponto interessante, né? Ó, vários outros dias dentro desse mês, né? No finalzinho do mês, do outro mês ali, acabou parando o preço nessa região. A gente tem a queda, que é expressiva, acima de 45 graus. Temos de novo um ponto de interesse. A gente mede a queda é de 1.000 pontos. A gente busca o quê? Um retorno de 200 pontos. Chegou a voltar a 400 pontos. Estava bom demais pra gente, né? A gente ia pegar ali 200 pontos. Mais uma vez aqui, gurizada. Nesta mínima aqui. Eu não cheguei a colocar aqui análise de variação, tá? Para quem tem o Profit Pro, os outros Profit eu acredito que não tem até, mas você pode entrar aqui, ó. Ferramentas, deixa eu ver aqui, indicadores, mais indicadores, pontos de decisão, tá? Vamos inserir aqui, daí peraí, aplicar, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto de decisão, eu vou botar, ó, variação, aí ele vai me dar todas as variações deste mercado aqui, tá? Só que, claro, ele vai me dar a variação do dia de hoje, no caso do dia 10, não a do dia que eu queria, que no caso seria esse aqui, com certeza, né? Ele tá me dando a variação de, deixa eu ver aqui, ele tá me dando a variação de hoje, 104.970, ele dá a variação de hoje, mas no caso se você está operando aqui nesse dia, seria interessante também olhar a variação do ativo neste dia, né? Daí ele pode levar em consideração muitas vezes a variação. Vem numa queda muito forte, bateu um 2%, você espera entrar compradores. Entrou compradores, mede a queda toda e busca um retorno pelo percentual de 20%, certo? Voltando aqui então, nessa mínima aqui,
Vamos ver se tem algum... Vamos ver se é um suporte de verdade, né? Veja bem, que nós tivemos neste dia, levando em consideração que é um ponto de interesse, ou seja, aqui o mercado parou. Aí o que aconteceu? Chegou ali no dia 4 novamente naquele ponto e o mercado parou de novo. Me deixou um sinal de compra? Sim, me deixou um sinal de compra, ok? Mas como eu venho já fazendo neste dia, né? Desde aqui a gente vai medir esta queda. Medimos a queda em 1.300 pontos. 1.300 pontos é 260 pontos de retorno. Ele chegou a voltar aqui a 800 pontos, acho que até voltou mais depois que isso. Certo, gurizada? Então, você que quer operar, gosta de operar contra a tendência, quer operar contra a tendência, você tem que ficar muito ligado nisso. Eu vou pôr aqui, ó, no dia aqui já é o dia de hoje, tá? Dia 10. Vamos pôr aqui o ponto de decisão e vamos pôr a... Eu acho que é só Profit Pro que tem esse indicador, tá, gurizada? Acho que os outros não tem. Deixa eu pôr aqui como análise de variação. Ok. E aí aqui nós temos, ó, no dia de hoje, marcado no gráfico, aonde foi 1%, aonde foi 2%. Hoje, dia 10 de novembro, nós tivemos um dia de tendência de alta, né? O mercado abriu aqui, certo? Não, peraí. Tá certo, né? Abriu negativo, tá certo? Abriu aqui, subiu, provavelmente numa inclinação maior que 45 graus. Eu teria que medir aqui direitinho para ver se deu, mas acho que olhando assim dá para ver que é uma subida bem forte. E a gente teve uma parada bem próximo de um ponto de um ponto de interesse, que seria o 2%, ok? Você espera o que? Entrar vendedores. Aqui nos 5 minutos entrou vendedores, ó. Vamos ver o que daria aqui, gurizada. Daqui de baixo até lá em cima daria o que? 2.700 pontos. Será que caiu 500 pontos? Acho que até mais, né? Aí, claro, você poderia fazer várias operações dentro dessa subida, ok? Aí teria que só que ver, ó, essa parada aqui foi o que? Será um pontinho um pontinho de interesse? Aí nós temos que ver, ó, tivemos uma resistência aqui, né? Tivemos resistência por aqui. Será que é um ponto de resistência? Acho que sim, né? Ó, tivemos mais aqui de novo. Então ali seria um ponto de resistência em uma subida muito forte. Aí só teria que medir para ver se essa subida aqui foi mesmo uma subida muito forte para poder a gente poder entrar nessa venda, né? Eu não sei, teria que medir na hora. Aí depois aqui dá para ver que ele subiu bem forte novamente. Será que aqui é um ponto de resistência pra gente? Teve uma paradinha aqui nesses dias. Acho que não... foi bem ali, ó. Teve uma resistência ali. Vamos ver. Não é um ponto muito bom, não. Esse outro ponto que ele marcou aqui, ó. Onde que ele deu essa parada aqui não é um ponto top, tá? Aqui é 2%. Vamos ver se ele fez em mais algum dia uma parada nessa região. Teve aqui, ó. Teve aqui. Teve aqui. Teve aqui. Ponto bom, né, gurizada? Ponto bom, né? Aqui teria dado um ponto bom. É uma situação de venda bem legal nessa região aqui dos 2%. Então, para você que está operando, né? Geralmente está operando. E, o mercado subiu, eu não consegui pegar a alta toda e quer pegar uma operação contra a tendência, você não fica tentando vender topo, porque às vezes você pode acabar se estrepando, né? De repente pega um dia de um mercado muito forte, muito tendencioso por um lado, você acaba perdendo muito dinheiro sendo estopado a toda hora, tá? Porque nem todo sinal de venda é venda, nem todo sinal de compra é compra. Eu já vi várias vezes ele chegar numa mínima no dia e fazer um martelinho
e daqui a pouquinho voltar tudo e estopar quem quis comprar aquele martelo. Então é bem interessante você levar em consideração os 3 pontinhos que eu anotei aqui, tá? Subida ou caída em ângulo maior que 45 graus, um ponto de interesse, ou seja, um ponto de resistência. Você pode utilizar a análise de variação, assim como eu mostrei ali, né? Como suporte e resistência, e uma entrada de compradores ou vendedores naquela região que você marcou no gráfico como um ponto de interesse. Então você tem a subida ou a caída acima de 45 graus e um ponto de interesse e a entrada de players, seria uma entrada boa. Outra coisa, onde é que ficaria o stop da operação? O stop da operação seria exatamente na mínima ou na máxima que você entrou, certo? Então, gurizada, acho que era isso por hoje. Eu vou tentar fazer uns vídeos aí toda quarta-feira. Eu vou começar a falar sobre indicadores para vocês. Vou trazer alguns indicadores aí, alguns até que eu nem costumo utilizar, mas eu vou trazer para vocês aí que eu andei estudando alguns indicadores e eu achei bem bacana. Então eu vou estar trazendo aí nas quartas-feiras para vocês. Certo, gurizada? Então, muito obrigado por acompanhar. Até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar seu like. Valeu, tchau, tchau.